Estamos juntos com você de volta aqui em mais um Papo Sintonia da sua Cardeal FM 106.1. Para quem está ao vivo acompanhando a gente agora também pelo canal do YouTube, pode deixar a sua pergunta, o seu comentário aqui no nosso chat, ou você que está acompanhando depois, né, que vai ver essa entrevista depois, ouvir também através do nosso replay em um dos nossos canais. Pode deixar o seu comentário também, é sempre muito bem-vindo. O nosso papo de hoje, nesse dia em que estamos com uma data, 31 de julho, está lá no calendário como dia do orgasmo. Mas aqui no programa a gente quer falar não só sobre essa questão da força ativa sexual, mas dessa energia vital. E mais, conversar um pouquinho sobre a sexualidade após os 40. Para esse papo, a gente conversou a Bel Soares, que é terapeuta transpessoal, especializada em terapia corporal e terapia tântrica. Já estávamos com saudade dela aqui. Bem-vinda. Obrigada, Paty. Eu também com muita saudade de estar aqui, uma honra, uma alegria estar aqui nesse dia, para que a gente possa bater esse papo e falar sobre esse tema tão necessário e importante. Pois é, e algumas pessoas ainda têm tabu de falar nesse assunto, é um assunto pouco falado, pouco comentado, mas que está ligado à nossa vida como um todo, né? Isso faz parte, não há essa separação da sexualidade com a vida. E a gente gosta sempre, né, Bel, de falar da sexualidade como algo que traz uma energia da vida, não só questão sexual. Perfeito, Paty. Isso é muito importante, porque existem muitos termos e conceitos que são equivocados ou distorcidos, né? É um tema tão pouco falado que isso é comum acontecer. Então, eu quero começar a gente separando alguns conceitos básicos para que o papo fique mais fluido e que todo mundo possa entender esses conceitos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de todos os elementos psicoemocionais, físicos, que interferem nas nossas relações. Então, a sexualidade é tudo que compõe a nossa interação, os nossos relacionamentos. Claro que o relacionamento sexual é um relacionamento mais íntimo que nós construímos ao longo da nossa vida, né? A intimidade como um todo. Mas a sexualidade são todos os elementos das nossas relações. Quando a gente fala de libido, nós estamos falando da energia da vida, nós estamos falando dessa energia. Eu estou aqui agora, a minha libido está elevada, porque eu estou fazendo algo que eu gosto, eu estou falando de um tema que eu gosto, o meu trabalho eleva a minha energia. Então, libido é energia vital, é tudo que nos impulsiona. A gente não está sem libido, a gente só está sem libido quando a vida finaliza. Quando a gente fala de prazer, prazer é tudo aquilo que nos promove uma sensação de bem-estar, de alegria, eleva a nossa vibração, desperta boas sensações e emoções em nós. Então, a gente vai ter prazer em comer algo muito saboroso, a gente vai ter prazer em participar de um culto de algo que energiza, fortalece a nossa espiritualidade e, claro, a gente também vai ter o prazer sexual. Mas o prazer não é exclusivamente sexual. E o orgasmo, no caso, em relação ao dia, é um ponto máximo de excitação e de prazer na interação sexual. Então, como você falou na abertura do programa, eu estava vindo para cá e acompanhando. Hoje é o dia do orgasmo, mas vamos pensar, sobretudo, no dia do prazer, né? O quanto de prazer nós estamos conseguindo cultivar na nossa vida. E muitas pessoas falam, mas eu nunca experimentei orgasmo. Algumas mulheres dizem isso, tem várias questões aí, né, Bel, que podem levar a isso, questão de ordem fisiológica, ou eu também de questão emocional, também traumas, entraves que podem levar a essa mulher a não viver plenamente a sua vida sexual. Mas esse orgasmo, esse prazer com a vida, do que eu estou me privando também? Quando eu me privo desse prazer no ato sexual, será que na vida também eu não estou deixando de viver esses prazeres? Perfeito, Paty. Eu tenho um lema que eu digo, o sexo começa antes da cama. E o prazer e o orgasmo também, esse orgasmo do ato sexual, ele está ligado a tudo aquilo que a gente está cultivando no nosso dia a dia. O quanto que a gente está cuidando das coisas que nos fazem bem, para elevar essa energia, para ativar essa alegria.
o quanto que a gente está vivendo uma rotina tão acelerada, tão automática, que a gente esquece de cuidar de um fator importantíssimo para o prazer e especialmente para o orgasmo, que é o descanso, é o relaxamento. O quanto que a gente está em uma vida tão intensa do fazer, 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 e a gente não está reservando esse espaço para viver esse relaxamento, esse descanso. E esse é um tema extremamente necessário quando a gente fala do público 40 a mais, Isso. porque o nosso metabolismo, a nossa composição fisiológica vai passar por essa transição de mudança. Então, a gente está vivendo uma transição nesse período, o climatério, a menopausa, traz o quê? Uma oscilação dos hormônios que contribuem com a nossa energia, dos processos naturais do envelhecimento. Então, é um momento mais especial ainda para que a gente olhe para a nossa vida como um todo e se pergunte, o quanto de prazer está existindo na minha vida, né? E esse período, o que é que pode, assim, o que é que você tem visto nos seus atendimentos? As pessoas chegam com que demandas? Sobretudo aí os 40 a mais. Pela falta do companheiro, dessa companhia, elas pedem realmente mais assim, elas estão mais preocupadas também com o seu próprio autoconhecimento do seu corpo. Às vezes chega nessa fase da vida também, e a gente não teve ao longo de toda a nossa vida aquele perceber aquilo do que eu gosto, do que me faz bem, do que é bom para mim. E nessa fase dos 40, às vezes as pessoas ficam mais, né, fechadas. Perfeito, Paty. A gente tem sim, né, principalmente das mulheres, uma série de medo. Embora a nossa expectativa de vida tenha aumentado muito ao longo dos últimos anos, os 40 ainda representa no nosso inconsciente, né, no nosso símbolo de envelhecimento, a marca de opa, eu estou começando a envelhecer agora. Até porque as pressões estéticas, né, os padrões de beleza, fazem com que, especialmente as mulheres que sofrem mais com isso, comecem a perceber o envelhecimento de uma forma negativa. E aí não consegue se conectar também com os aspectos positivos desse período. Então, existe muito medo, existe muita dificuldade em como que eu vou lidar, a minha libido está caindo, né, eu estou sentindo mais dificuldade no ato sexual. Então, tem esse campo do medo inicialmente de como vai ser. É importante a gente pensar que cada corpo é único. Cada pessoa vai viver esse ciclo de uma maneira individual. E é por isso que é muito necessário os acompanhamentos, tanto os acompanhamentos médicos como os acompanhamentos terapêuticos para esse momento. Mas existe um momento também que, atravessada essa primeira fase, que vai ali os 45, 48, é como se a gente dissesse, nossa, eu já consegui passar. E os 50, em grande parte, me surpreende porque é um momento de maior liberdade das mulheres. Os 50 é como se fosse assim, o pior já passou, então agora eu dou conta. E mesmo com os sintomas da menopausa, que podem até ser mais intensos nesse período, isso que você trouxe acontece muito. Essa consciência de, peraí, eu posso ter mais liberdade aqui, né? Alguns fatores estressores, às vezes, já estão resolvidos. Os filhos já cresceram, vida, né? Alguns casos. Exatamente, os filhos já cresceram. Existe uma questão financeira que pode já estar mais equilibrada do que quando a gente está nessa rotina dos 30, sim, de produzir. Então, os 50 vem e traz uma nova abertura de possibilidade, mas ainda permeadas por inseguranças, por dúvidas e principalmente um ponto relevante que você trouxe, o medo da solidão, né? O medo da perda do companheiro, esse ninho vazio quando os filhos foram embora. Então, ainda são resistências ou dificuldades que fazem parte desse período da vida. Esse também se permitir, né? A mulher com 40 a mais, 50 a mais, já está mais madura, já está mais, a gente espera, claro que isso não é uma regra para todas, mas cada uma teve a sua história, teve a sua biografia, a sua história de vida, mas espero que também esteja mais madura, dona de si no sentido de dizer, agora eu também posso me permitir, né? Sem já estou nessa dúvida. fase, agora eu quero viver mais. Eu tenho uma amiga mesmo que ela disse isso, um casamento, inclusive, duradouro, e ela pensando muito que um casamento esfriou, sabe quando esfria? Sim. Nós estamos vivendo aquela relação que tudo bem, há uma cumplicidade, há uma questão com os filhos, há uma questão até de sonhos e projetos juntos, mas a questão da relação, da química, não tem mais. Então, por que manter isso tal? Como dar um upgrade, né, nisso também, nessa relação? E ela diz, será que é o momento de... Eu quero sentir prazer, eu não quero só estar com a companhia, mas eu quero sentir desejo e ser desejada. Isso eu não estou tendo mais. E aí entra um dilema muito grande nessa fase, porque, poxa, mas aí minha vida já está equilibrada, a gente já tem anos de casados.
E o que faz um dilema desse, né? Vamos lá, esse é um dilema muito comum para os casais nessa fase, porque a gente tem essa coisa, né? A relação começa com paixão, depois vira amor, depois vira amizade. Não necessariamente, né? Nessa ordem ou dessa forma. O valor da amizade em uma relação é muito importante. Mas por que estamos abrindo mão desse desejo, desse prazer? Não precisa ser assim. O que eu gosto de despertar nesse sentido? É a gente perceber a vida como ciclos. E cada ciclo vai ter o seu desafio, os seus benefícios e as suas descobertas. O que acontece muitas vezes é que a gente se decepciona mais com a expectativa criada. Nós criamos a expectativa do amor para sempre, do desejo para sempre. E absolutamente nada na vida segue essa lógica regular ou sempre ascendente, sempre. O sempre, ele é contraditório à própria vida. A vida é essa instabilidade. Então, a grande questão para os casais, 40 mais especialmente, é o que de novo a gente pode descobrir um sobre o outro. Quem são essas duas novas pessoas que estão aqui? Porque não somos os mesmos de 20 anos. Só que a gente cai nesse conformismo de eu já sei tudo sobre o outro, eu já conheço tudo, o casamento é assim mesmo. Não, vamos sair disso para nos colocarmos no lugar de aprendiz. Que nova fase é essa que eu estou vivendo? Quais são as novas experiências que eu posso ter? Quais são os planos, os projetos que a gente ainda não realizou? Que descobertas do âmbito sexual nós podemos ter? Gente, sempre nós temos algo a aprender. Sempre nós temos algo a descobrir. Vamos nos colocar em qualquer etapa da vida como esse aprendiz que quer descobrir mais sobre si e descobrir mais sobre o outro. Esse eu acho que é o grande ponto de virada que a gente pode ter na perspectiva da vida para que essa fase 40 mais, 50 mais, 60 mais, 80 mais tenha esse nível de energia e de disposição sempre elevada. Exatamente. Então, independente da fase da vida, a gente que cria essa fase, né? Exato. As idades vão chegando, as fases da vida, mas é como eu estou e como eu vou lidar com ela. Porque vai passar, se estivermos vivos, esperamos que sim, e longevos e cada vez mais, né? Mais expectativa de vida. Então, vamos viver essas fases. Agora, como? Como é que eu estou aberta para viver isso? E o que é que eu posso mudar e ressignificar? Muitas vezes a gente fica muito na espera do outro. Ah, mas o companheiro, no caso da mulher, o companheiro já não procura, já não parece que acabou aquele encanto da fase do namoro, do noivado, do início do casamento. E eu também, o que eu estou fazendo? Às vezes o homem também fica nessa, esperando muito da companheira. Enfim, alguém tem que dar o primeiro passo, né? Sem dúvida. E aí entra um tabu também que existe nas relações, que é falar sobre sexo, né? Existe um pesquisador de sexualidade que ele diz que falar sobre sexo é mais íntimo do que fazer sexo. Porque a gente só consegue falar verdadeiramente, por exemplo, essa sua amiga, ela conseguiu comunicar ao parceiro, amor, eu estou precisando de algo novo, eu estou me sentindo dessa forma, é com você que eu quero fazer novas descobertas, eu tenho sentido vontade de experimentar isso aqui, eu queria ver como a gente funciona dessa forma. Então, esse tabu da comunicação, do comunicar o que estamos sentindo, o que estamos desejando, é um grande bloqueio que a gente precisa vencer. E se não está conseguindo vencer sozinhos, é momento de buscar uma ajuda terapêutica para que esse tabu possa ser superado e essa comunicação possa acontecer. Exatamente, isso que eu queria dizer, como terapeuta também, né, de relacionamentos, terapia tântrica que você faz, que é um outro trabalho também muito bacana, que é uma outra descoberta para a qual podemos ser, sim, convidados a experimentar. Se esse diálogo não está acontecendo no dia a dia, na relação, o tema da sexualidade, da questão sexual não vem também, né? Não vem. E uma forma, né, que eu sempre sugiro, uma forma lúdica, gostosa, de talvez começar essa conversa, é o quê? Todo mundo gosta de assistir um filme, uma série. Então, busca um filme, uma série que tenha um conteúdo sutil e delicado sobre sexo, tá? Não recomendo de maneira alguma nada relacionado à pornografia. Acho que a pornografia é algo muito danoso para a maioria das relações. Então, mas aquele filme que tem ali um conflito da relação, aquele filme que tem uma cena um pouco mais quente e pega essa porta de abertura para convidar o parceiro, a parceira. O que você achou daquela cena? O que você acha que a gente pode experimentar de novo? O que você está sentindo falta na nossa relação? Então, essa abertura
é o primeiro passo para que as relações maduras possam viver as suas oscilações, as suas mudanças físicas e emocionais com mais leveza. Essa eu acho que é a grande palavra para a gente preservar e para a gente cuidar do prazer. Trazer esse assunto para um âmbito mais leve, onde a gente possa falar, experimentar e viver coisas novas. Muitas vezes nós, mulheres, estamos falando da sexualidade, gente, nos 40 para homens e mulheres. Então, aproveitam, Perfeito. façam aí suas perguntas. Estamos focando mais nas mulheres porque é o nosso universo, né, Bel? Sim, sem Pois dúvida. é, mas os homens também têm as suas questões e nós até Tem. comentamos com a amiga, tá assim, tá, até se não busca às vezes uma terapeuta, que seria o correto, ter uma orientação técnica sobre o assunto, mas a gente desabafa com a amiga. Os homens muitas vezes não têm esse espaço de fala, né? Eles estão também Perfeito, incomodados com alguma Paty. coisa, com a sua própria performance, muitas vezes quando o homem não está ativo, por uma questão de saúde, ele também não está com a sua libido, com o seu ato sexual em dia. Para o homem é muito mais, digamos assim, desafiador, né, lidar com essas questões também. Perfeito, Paty. Os homens vão enfrentar, né, esse medo. A gente construiu um conceito de sexo onde o centro do sexo é a questão da ereção. Isso também é um grande equívoco. A gente está restrito apenas a uma forma dessa interação. A interação sexual, ela pode ter diversas possibilidades e isso é preciso abertura. Então, quando a gente centraliza essa questão do sexo, do prazer, do orgasmo na ereção, óbvio, o corpo masculino também vai viver as suas oscilações, isso é perfeitamente natural. E buscar meios artificiais que podem até prejudicar a saúde do homem, simplesmente para manter esta ereção, isso é um grande perigo. O que é que eu digo aos homens, né? Eu sei que os tabus, as resistências, como você falou, até encontrar um espaço seguro para falar sobre isso não é simples. É buscar essa orientação e pensar o seguinte. Essa é uma informação que eu acho bem importante para os homens. Aqui eu vou falar em nome das mulheres para os homens, né? Opa, olha só. A grande maioria das mulheres não sente o prazer na penetração. Ou seja, tirar esse tabu, tirar esse peso, essa cobrança é muito importante. E aí dividir com a parceira essa questão e desenvolver as outras habilidades de toque, de carinho, de carícias, que pode proporcionar à parceira um prazer ainda mais intenso. Então, tirar essa carga, porque você citou, Paty, um inimigo do prazer e do orgasmo é a tensão, é a ansiedade. Se o homem está nessa relação preocupado, tenso, né? Ali nervoso, porque está vivendo um ciclo da ereção que aumenta, diminui ou não está chegando na ereção, como que ele vai desfrutar do prazer? O prazer necessita de relaxamento. Então, mais uma vez, traçar diálogo, falar sobre isso sem medo, começar devagarzinho, mas ir se abrindo e se colocarem prontos e dispostos a experimentar coisas novas. Sem medo, né, Bel? Foi um tema que Sem você trouxe medo. recentemente, inclusive, aí no seu Instagram, que é quanto a gente deixou de experimentar ou de falar dos nossos desejos, com medo que o outro ia pensar, com medo do nosso corpo também, que é outro tema que daqui a pouco a gente fala, porque aos 40 anos também tem essa questão, né, com a nossa relação com a nossa própria imagem, com o nosso corpo, como é que chegamos até aí essa fase da vida e mais. Então a gente já não se acha tão atraente, e o que é exatamente, pode ser exatamente o contrário. Tem mulheres que estão se descobrindo exatamente nessa fase, também nesse aspecto da imagem, né? Sim, sem dúvida, Paty. É a gente conseguir descobrir que esse padrão da beleza é um grande prisioneiro do prazer, tanto feminino como masculino. Porque, de alguma forma, o masculino também está preso a essa imagem performática. E quanto mais o homem também está alienado nessa imagem da mulher idealizada, o corpo ideal, a performance ideal, e esse é um dos pontos pelos quais a pornografia é muito danosa, na maioria das vezes, para a relação, menos ele consegue se abrir a acessar essa beleza mais subjetiva da mulher, que é a beleza da liberdade, que é a beleza da mulher que está ali disposta, disponível para viver coisas novas, para dialogar, para se testar, para experimentar. Então, é a gente conseguir desapegar um pouco mais desses padrões tão rígidos de beleza
e passar a enxergar a beleza da intimidade, a beleza das novas descobertas, a beleza da liberdade, da disponibilidade que pode existir nessa fase, como não existiria em outras, porque nós éramos inexperientes, nós éramos ansiosas, né, na juventude. Eu costumo dizer que a gente sempre pensa a juventude pelo lado bom, mas, gente, se a gente lembrar nos detalhes, era uma série de ansiedades, conflitos, angústias, era uma relação sexual meio atravessada, desordenada. Sem possibilidade, a questão da segurança também, do espaço, né, que muitas vezes nessa fase da vida não tem, das permissões, das questões familiares também. Exatamente. Não é tão simples assim, não, né? Se a gente lembrar das comparações com a outra, né? Exatamente. O medo de não conseguir. Então, cada fase da vida teve as suas dificuldades. A menopausa, por exemplo, ela é esse fim do ciclo menstrual. Mas se a gente pensar, o começo do ciclo menstrual é muito difícil para a gente se acostumar com as mudanças do corpo, se acostumar com aquele fluxo de sangue no corpo, também foi desafiador, também foi difícil. Então, vamos olhar para essa fase não como o fim, não como a fase mais difícil, não, vamos olhar como eu estou vivendo um novo ciclo da minha vida. Quero abraçar os desafios, quero viver o lado positivo disso também, porque em todas as fases a gente vai ter desafio e pontos positivos. Olha só, gente, pois é, desafio existe em todas as fases da vida, mas é bom também, é possível também vivenciar os prazeres, né, dessa fase. E, acima de tudo, se reconhecer, se amar, se auto-apaixonar, né, se auto-curtir. Isso também é importante para que a gente possa estar aberta, né, para essa relação. Quando você está bem com você, essa troca com o outro vai ser mais bacana. E para homens e mulheres, os desafios do 40, da sexualidade aos 40, é o que nós estamos falando aqui no programa de hoje. Então, se você tem alguma pergunta, algum comentário, trazer a sua própria experiência, não precisa se apresentar, né, pode ser anônimo, aqui colocar um pseudônimo, e mais trazer a sua questão, porque ela é muito bem-vinda. Mandar um abraço para a Elizabeth Lima, que está te ouvindo, disse aí, manda um beijo para você, Bel, e pergunta o seguinte: como conversar com um companheiro machista? Quando tocam no assunto, ele se aborrece. Ela não falou exatamente qual assunto, talvez seja a questão sexual, né, Elizabeth? Sim. Mas o machismo, a gente não pode não falar disso, né? Não podemos falar, não podemos deixar de falar, porque realmente é frequente, né, as mulheres fazerem essa tentativa do diálogo, essa tentativa do movimento e encontrar essa resistência. O primeiro é a gente abrir o espaço para compreender, né, que embora o machismo realmente interfira muito negativamente em todos os aspectos da vida da mulher, é parte de uma construção social que esse homem participou, que esse homem foi criado dessa forma. Então, vamos abrir espaço para essa compreensão, não é simplesmente um não querer dele, né? Ali existe medo, ali existe vergonha, ali existe, né, esses tabus todos enraizados. Se você ainda não está conseguindo sozinha, né? Eu sugiro às vezes, a questão dos filmes. Provas sociais também, o homem precisa provar, porque no ciclo entre eles, né? Ele precisa manter aquela... Senão, exatamente, como que ele sustenta isso? Exatamente, Paty, existe essa cobrança. Então, eu sempre procuro, primeiro, os caminhos lúdicos, né? Os caminhos que vão trazer leveza, como eu falei, dos filmes. Existem alguns livrinhos também, livrinhos de caixa, que são cartinhas soltas, e que você pode ir ali fazendo as perguntas, você arma um jantar especial e ali tem uma prenda se não responder, tem uma brincadeira, pode ter ali tira uma peça de roupa se não responder a pergunta ou se errar a pergunta. Sempre buscar inicialmente caminhos que quebra esse gelo e essa resistência, né, da gente chegar e dizer assim, quero conversar sobre isso, né, esse clima de DR. Essa é a primeira busca. Se não estiver funcionando, buscar uma ajuda terapêutica, até mesmo para que você possa descobrir em você quais são os seus caminhos de autoprazer, que pode trazer também uma satisfação para a sua vida e para a sua relação, contanto que isso tudo esteja devidamente acordado entre os parceiros, como também orientações mais específicas, de acordo com o cenário, para que esse diálogo possa acontecer. Essas são as minhas indicações nesse caso. Agora, não falar não seria a melhor opção. Vai colocando ali o assunto, panos quentes, né? Deixa o assunto baixo do tapete. Ninguém está feliz, mas a gente vai levando. Perfeito. Vai levando, vai levando. Gente, até quando? Não tem sentido uma vida assim. Não. Onde não há prazer, onde não há troca, mas enfim, né? Temos uma vida construída, filhos que precisam ser criados, temos questões aí de interesses, mas
o prazer em si da relação do casal se foi. Se foi. Todas as vezes que a gente tem na relação algo não dito, que não está bem resolvido, isso vai se transformar de alguma forma em uma irritabilidade aparentemente sem motivo, uma indisposição para o ato sexual, porque se eu não estou tendo espaço para falar sobre aquilo que eu quero, como que eu vou desejar esse ato? Como é que eu vou viver esse ato? Então vem a resistência para o sexo, vem o que eu costumo chamar de pequenas vinganças, né? A gente termina ali, tá bom, você não deixou eu falar e não tá me proporcionando o que eu quero. Então também quando você me chamar para o aniversário da família, eu não vou. Então começa a virar essas pequenas vinganças, onde você nega algo ao outro, porque aquilo foi negado a você. Então todo não dito vai se transformar de alguma forma em um problema para o casal. Especialmente na área da intimidade, que é uma área onde só existe eles dois. Então, não falar não é opção. A opção é buscar os mais diversos caminhos para falar e falar de forma saudável e com as devidas orientações. Sexualidade nos 40, 40 a mais é o nosso assunto, e que bacana poder falar disso de forma aberta, gente, sem tabu, sem preconceito. A sexualidade, nós vamos voltar a esse tema no próximo bloco, porque não está só ligada à questão sexual, mas a sexualidade e o prazer de viver em todas as fases da vida. E se você não está experimentando isso por algum motivo, aproveita aqui a presença da nossa especialista para tirar as suas dúvidas, para conversar sobre esse tema, porque estamos aqui todos para vivermos de forma plena, né? Sem dúvida, com Paty. Felicidade, inclusive na nossa vida, na nossa sexualidade, na nossa vida a dois. Estamos de volta aqui no nosso Papo Sintonia com a Bel Soares, que é terapeuta transpessoal, especializada em terapia corporal e terapia tântrica, falando sobre sexualidade após os 40, homens e mulheres vivendo plenamente essa fase da vida. E como lidar com isso, né? Com questões como a que a Márcia trouxe aqui pra gente, participando, interagindo no nosso chat do canal do YouTube da Cardeal FM, quando ela própria, nós próprios, ela diz, ela não está se sentindo desejada, né? E ela mesma olhando para o próprio corpo, ela não se sente mais atraente. Então, como é que isso fica na relação? Muito comum. Qual o nome dela, Paty? Márcia. Márcia, então, o que é que eu vou te dizer? Todas nós, todas as mulheres, nós estamos em um processo que devemos reconstruir a relação com o nosso corpo. Por quê? Porque a gente sempre olha para o nosso corpo nos comparando a um ideal de corpo. Então, quando a gente vai, né, vou fazer uma analogia aqui aleatória. Se eu me preparo de repente para comer uma macarronada, né, e eu já estou naquela vontade, eu já estou imaginando a macarronada, e de repente eu chego no restaurante, só tem uma moqueca. Por melhor que essa moqueca esteja, eu vou considerar ela menos do que aquilo. Por quê? Porque eu estou impregnada da minha vontade da macarronada. É isso que acontece com o nosso corpo. A gente não olha para o nosso corpo aceitando, percebendo a beleza. A gente só olha para o nosso corpo comparando ele a esse ideal de formas que já está impregnado no nosso inconsciente. Já está aqui. A gente olha no espelho e a gente já busca a imperfeição, a barriga, o tamanho da bunda. Então, a primeira coisa é desconstruir isso. E aí eu dou uma dica muito objetiva. A gente precisa selecionar muito bem o que a gente segue, quem a gente segue em redes sociais. Você está seguindo mulheres que têm um padrão de corpo idealizado, que vivem postando sempre essas questões do corpo perfeito, a medida perfeita, a necessidade do peso? Higienize a sua rede social. Higienize esse padrão de referência que você está todos os dias abastecendo. E comece a se olhar no espelho, percebendo seu corpo a partir das histórias que ele conta. Esse é um trabalho muito bonito do Tantra e que transforma a relação com o nosso corpo. Então, aquele seio que está flácido, ele nutriu uma vida. Aquela barriga que está um pouco maior sustentou uma vida ali. Né? Aquele corpo que está ali com uma ruga. Eu tenho linhas de expressão no meu rosto porque eu gargalho demais. Não é? Que delícia! Eu passei a vida rindo alto demais. Eu não quero tirar as linhas de expressão do meu rosto. Eu não quero paralisar o meu rosto. Então, quando a gente olha para o nosso corpo, lendo a história que ele conta sobre nós, a gente ganha uma outra perspectiva dessa beleza. Então, eu deixo esse meu convite para a Márcia, assim. Olhar o espelho sem busca de formas e medidas. Olhar cada detalhe do corpo dela, lembrando o que esse corpo
conta sobre ela. E eu tenho certeza que ela vai começar a ter uma relação diferente com esse corpo. Olha aí, Márcia, né? Se aceitar, olhar para você. Claro que a gente sempre pode, e hoje a medicina estética tem trazido também inovações, possibilidades. Se você quer e pode, claro que a gente pode estar ajustando alguma coisa, melhorando sempre, se isso vai fazer bem. Agora, isso não pode ser uma ditadura, né? Como você falou, esse corpo ele vai envelhecer, gente, é um processo. E aceitar essa mudança que vem com o corpo, com leveza, e descobrir. Aí que vem essa próxima pergunta, nos 40 a mais, é preciso fazer novas descobertas. Se o interesse não está mais a questão do corpo, que está chamando mais atenção, que outras coisas também nessa relação pode trazer também prazer, né? Que outras formas de vivenciar essa sexualidade, que não é só sexo, né? Perfeito. Pode estar aí nessa vida do casal ou da pessoa 40, 50 a mais. Maravilha, Paty. Primeiro, a gente está muito condicionado a um formato padrão de sexo. A gente só pensa o sexo de uma forma, um roteiro quase ali repetido, padronizado, né? Onde, como eu falei, também o centro da questão sexual é a ereção. Então, quando o parceiro termina enfrentando essa fase de queda da libido, de perda da ereção, o que acontece? Um distanciamento dos dois. E a mulher na menopausa também, né? Sim, com as suas dificuldades, lubrificação vaginal, que pode reduzir, né? Dificuldade com o sono, que faz com que ela esteja cada vez mais cansada, exausta, irritabilidade, tudo isso vai interferir. E aí a gente volta para outro pressuposto. O que esse casal está fazendo que traz prazer? Vocês já experimentaram sair uma vez por mês para dançar? A dança é um movimento tão positivo para o corpo. E não precisa ser a dança do tipo X, do tipo... Não, qual é a dança que vocês gostam de dançar? Que tal colocar uma música que fez parte da história de vocês e dançar só os dois em casa? Dançar do jeito que vocês dançavam, dançar do jeito que vocês aproveitavam. Ah, mas a gente não dança. Que tal ficar junto no sofá, de mão dada, sentindo a presença do outro, assistindo um filme que fez parte da história de vocês? Então, toda a interação mais íntima, mais pessoal, afetuosa que nós temos com o outro, a gente também está trabalhando a nossa libido, a nossa sexualidade, a nossa conexão. E se abrir para essas possibilidades, uma outra coisa que eu sugiro muito, fazer parte de grupos que tenha assuntos em comum com coisas que vocês gostam, né? As interações, as relações humanas, fazer novas amizades, isso é algo que ativa muito a nossa libido, o nosso senso de vitalidade. Então, talvez os dois fazerem parte de um mesmo grupo, ou a mulher tem um interesse em um determinado tema, e aí o homem tem outro, e quando eles se encontram, ele já tem mais assunto para conversar, novidades para trazer, para não permitir que aquele silêncio, aquela ideia de não temos mais nada para conversar um com o outro, não se estabeleça. Então, tudo que diz respeito a gente interagir, a gente praticar coisas que nos dão prazer, que a gente gosta de fazer, preparar um jantar especial, né, uma vez no mês, algo que os dois gostam muito de comer, afastar de celular completamente, deixar o celular fora dessa mesa e os dois ali experimentarem algo gostoso, preparar, já começar no preparo. Todo o processo é prazeroso, né? O preparo dessa comida, sentarem, colocar uma luz de vela dentro de casa mesmo, colocar a música que vocês gostam. Então, exige cuidar da relação, né, Paty? A gente quer que o prazer, ele simplesmente aconteça. E assim como a gente cuida da atividade física, aliás, eu vou até fazer um convite aos médicos, os médicos que puderem, né, assistir o programa. Além de perguntar, está fazendo atividade física? Está se alimentando bem? Está dormindo bem? Está dormindo bem? Vamos perguntar, está fazendo sexo de qualidade? Como é que está essa vida sexual? Porque essa interação sexual é um fator importantíssimo para a nossa saúde. E o médico representa uma figura muito importante, muito presente na vida das pessoas, principalmente nessa faixa 40 a mais. Então, convido os médicos para trazer essa possibilidade da abertura dessa investigação, desse questionamento. Lembrando sempre que o sexo de qualidade, né? O sexo que gera prazer, não é o sexo por obrigação, nem para cumprir uma tabela, mas o sexo de qualidade é um fator importantíssimo para a nossa saúde.
quantas coisas poderiam vir por trás dessa resposta, né? Essa simples pergunta que não é uma invasão de privacidade, de intimidade, mas está querendo saber da minha intimidade? Não, estou querendo saber como é que você está, como é que está sua vida, sua qualidade de vida, porque a questão sexual, sim, é um fator também para mostrar a sua questão de bem-estar. Então, às vezes, só em perguntar como é que está a sua questão sexual, a pessoa já mostra na fisionomia um desconforto, algo que não tá bem. E aí, como você trabalha, né, Bel, também como terapeuta sistêmica, é todo um sistema, né? Se eu não estou bem na minha vida, na atividade sexual, se aquilo virou uma obrigação, se não está me dando mais prazer, se eu não estou feliz, como é que vai ser meu outro dia? Será que eu vou ser uma pessoa feliz e não irritada no meu dia a dia, se eu não estou bem vivendo a minha sexualidade? Olha aí, exatamente. Pode ser isso. Não tem aquela frase, né, Paty, quando a pessoa chega mal-humorada no trabalho, quando a pessoa está estressada, dormiu de calça jeans. Isso. Embora seja aí algo, né, uma brincadeira sarcástica com o ato sexual, mas isso quer dizer o quê? É um sinal de que quando nós estamos vivendo a nossa sexualidade na plenitude, quando nós estamos desfrutando do prazer, as pessoas percebem que nós ficamos mais leves, mais felizes, porque existe o movimento hormonal, existem as emoções positivas que são ativadas com o prazer. Então, sim, a qualidade sexual vai interferir no seu rendimento profissional, na qualidade de todas as outras relações que você tem e também na sua relação com você, nessa autoestima, nesse amor próprio. Lembrar também que a questão da saúde, né? Nós falamos aqui da saúde de forma integral, integrada nessa fase da vida. Pode ser que apareça, no caso das mulheres, né, a baixa dos hormônios. Os homens também é preciso estar atento a isso. Talvez algumas pessoas até relatam, dizem, bom, na juventude, no início do casamento, até eu tinha aquela disposição, a atividade sexual era mais presente, mas hoje não sei o que acontece, eu estou mais, né, fria, não tenho mais tanto interesse. Pode ser que realmente é um fator bioquímico, né? Sim, sem dúvida. Nós podemos ter aí, tanto numa questão das oscilações hormonais, uma queda mais acentuada, como a gente pode ter a questão das disfunções sexuais, que aí a gente está falando realmente de questões fisiológicas que necessita também do acompanhamento médico, não é apenas a terapia, tá? Isso é muito importante. Quando a gente está falando de disfunção sexual, nós precisamos de um acompanhamento médico para essas questões, que é realmente a ausência total de desejo sexual, quando a gente tem aí um período de pelo menos 6 meses, onde nenhum tipo de desejo você sentiu, né, nem com alto prazer, nem com o parceiro, isso pode apresentar processos físicos de disfunção erétil para o homem recorrente, para a mulher níveis de dor na relação, sentir dor na relação não é normal, mulheres, se vocês estão sentindo, é momento de procurar um acompanhamento médico, processos de atrofia do canal vaginal. Então, aí a gente já está falando de aspectos que podem acontecer, né? E a gente precisa aí do acompanhamento médico. Talvez precise da intervenção de medicamentos. Então, não podemos também minimizar aquilo que nós estamos sentindo, achar que tudo pode ser resolvido apenas entre os dois, tá? Até porque todo o acompanhamento multidisciplinar da medicina nessa fase é importantíssimo. E, sobretudo, ter na relação com o seu médico uma relação de confiança para que você possa falar sobre isso de forma aberta, tá? Então, tudo aquilo que está nos incomodando, que diz respeito a sintomas físicos, a gente precisa da orientação médica adequada para corrigir. Maravilha. Nós começamos o programa falando sobre o orgasmo, nessa data aqui do mês de julho, 31 de julho é o dia de celebrar o orgasmo, mas falando do prazer de viver. E queria trazer um pouco sobre isso, esse prazer de viver, o que isso traz para a gente, quanto benefício, né? O impacto que isso tem na nossa qualidade de vida como um todo, sentir prazer pela vida, né? Ter esse prazer não só no ato sexual, que é importante também, mas viver uma vida com prazer. Paty, tem uma coisa interessante que muitas vezes quando eu atendo mulheres e casais, eu peço assim, faz uma lista com as 5 principais coisas que te dá prazer. Prazer, não estou falando do orgasmo. Prazer, comer pipoca dá muito prazer. Adoro comer pipoca. Então,
comer pipoca é algo que te dá prazer. E acredite, existe uma dificuldade. Quando eu peço 5, eu poderia começar com 10, mas eu começo com 5. E ainda assim existe uma dificuldade. Porque, mais uma vez, a gente espera que esse sentimento de prazer, de euforia, ele simplesmente aconteça, como acontecia na adolescência, como acontecia no passado. Não. Então, eu quero deixar esse convite também. Pense em 5 coisas que te dá prazer, te dá satisfação, eleva a sua energia, te deixa feliz. Você sorri só de estar fazendo aquilo ali. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser comer algo que você gosta, ir no lugar que você gosta, ouvir uma música, dançar, sair para dançar até a roupa ficar encharcada. Pense em 5 coisas que te dá prazer. E coloque essas 5 coisas na medida do que é possível na sua rotina. Eu tenho a absoluta certeza que em, no máximo, 1 mês, você já vai estar sentindo essa mudança de energia, essa mudança de disposição e de disponibilidade. E um outro erro que a gente comete nisso é porque a gente fica da idealização de algo. O meu sonho é viajar para tal lugar. Quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou estar pronta. Não. Pense nos pequenos prazeres, os mais simples possíveis. Aqueles que você pode colocar na sua rotina para que o seu corpo esteja ali constantemente vibrando nessas boas emoções, né? Coisas simples também como a emoção da gratidão. Você acorda. O quanto que você está grata, o quanto que você se conecta com isso. Você acorda, já dispara da cama, já começa a fazer o café, arruma as crianças. Reserva ali 2 minutinhos para sorrir, colocar um sorriso suave no seu rosto, agradecer por tudo aquilo que você já tem, por tudo aquilo que você já é. Trabalhar as emoções positivas também é um caminho muito importante para a gente ativar esse prazer de estar viva, prazer da história que nós vivemos, prazer das relações que nós temos. Isso são elementos simples que podem contribuir muito positivamente para o prazer em qualquer fase. Pois é, um hábito que eu tenho, já, eu trouxe aqui algumas dicas, fez aqui alguns convites e eu compartilhando com você essa coisa da gratidão. Tem um caderninho, sabe? O caderninho da gratidão, Sim. sempre à noite, eu tenho isso como hábito. E às vezes você agradece alguém novo que você conheceu, algo que você conquistou, simplesmente uma conversa que você teve mais clara com seu filho. E quando a gente reforça, vai vendo, que a gente vai anotando, porque é muito comum a gente perceber, pode ter acontecido 10 coisas bacanas no seu dia. Mas aí aquela pessoa que você se indispôs, aquela conversa que não foi legal, você passa o dia todo lembrando. Encontra com uma amiga, como é que você está? Aconteceu isso, a gente só relata o negativo, só lembra o negativo. Quantas coisas legais passaram pelo seu dia? Quando a gente começa a anotar isso, dizer, bom, aqui no meu diário da gratidão, hoje eu sou grata por isso, pelo sol, pela pessoa que eu conheci, pelo almoço que eu tive, você vai começar a valorizar as pequenas coisas e aí essa sensação de positividade ela vai aparecendo também, né? Sim, então essa sua dica foi fantástica de trazer o prazer da vida. Uma coisa maravilhosa disso também é agradecer ao seu parceiro, à sua parceira por coisas simples, né? Começar o dia com um desejo, né? Uma manifestação da gratidão. Olha, obrigada pelo beijo que você me deu, obrigada pelo jantar que você preparou para mim. Porque a gente transforma tudo isso numa rotina, numa obrigação, num piloto automático e a gente esquece. E uma coisa muito importante que acontece nisso, e aí tratamento de choque para que a gente conecte com isso, é que a gente só lembra disso quando a gente perde a pessoa amada. E o envelhecer, ele também traz esse medo, essa sensação de eu estou próxima da morte, né? O meu fim está chegando, embora a morte possa acontecer em qualquer fase. Claro. Então, vamos transformar esse medo em um prazer de valorizar cada detalhe, de viver cada dia como se fosse realmente o último. E a gente tem certeza que se aquele dia fosse o último, aquele beijo vai ser o mais lembrado, aquele gesto simples que a gente não valoriza, na hora que a pessoa aquela saiu. despedida que não se deu um abraço, vai ser um arrependimento. Então, vamos trazer essa consciência, vamos sair da polaridade do medo para a polaridade da gratidão do dia em que você está vivendo ao lado dessa pessoa. Se eu estou com medo de perder ou de ficar sozinho, o que eu estou fazendo realmente para cultivar? E é muito comum, nós estamos falando, né, da sexualidade no 40 mais, chega nessa fase da vida, muita crítica, só critica, porque ele é lento, porque ela é lerda, porque isso, porque aquilo. Então a gente fica muito na crítica, é muito comum a gente estar criticando o tempo todo.
Qual relação que aguenta, né? Também isso. Então, Exato. quanto que eu estou valorizando, quanto que eu estou elogiando, isso que a Bel está trazendo é muito importante. Às vezes a gente já está num distanciamento tão grande que a relação já está só assim. Fala, quando foi a última vez que eu elogiei? Quando foi a última vez que trocou um abraço, um beijo, né? Que teve esse momento a sós? Então, o resgate já faz tanto tempo que eu acho que nem lembro mais, eu acho que nem tem como recuperar. Tem. Tem. Para aqueles que acham que o tempo passou e que não tem mais como recuperar, que, tipo, essa relação prazerosa e plena que a gente está falando ficou no passado, o que é que você diria, Bel? Sempre tem, né? Se você está nessa relação, isso é também por você, não apenas pelo outro. Sim. Quando eu me coloco em movimento para resgatar bons sentimentos, resgatar boas lembranças e sair do âmbito apenas da crítica e das dificuldades que todo relacionamento vai ter, especialmente os relacionamentos de longo prazo, isso é um ato de amor comigo também. Porque não existe nada mais pesado do que a gente está vivendo uma relação com essa carga negativa. Então, quem vai dar o primeiro passo? Quem está mais disposto a se amar e a se dedicar momentos de prazer. Então, não congele nesse tabu, né? A vida vale a pena ser vivida. Enquanto nós estamos aqui respirando, tendo saúde, tendo disposição para mudar, nós podemos mudar sim. Se está difícil, se já está no bloqueio, buscar ajuda terapêutica para quebrar esse gelo e conseguir viver uma vida de prazer, uma vida com leveza. É outro tabu também, né? Que precisa ser quebrado, outro convite a ser feito. Ah, mas eu acho, será que outra pessoa vai conseguir resolver a minha vida, que não tá, eu não estou conseguindo? Não é uma questão de resolver, muitas vezes é abrir caminhos, né? Iluminar caminhos que quem está ali vivendo aquele conflito não está enxergando. Então, qual é o papel? Eu queria aproveitar e falar um pouquinho aí do seu trabalho e qual é o papel do terapeuta, né? Que trabalha de casais. Como é que você atua? Paty, que coisa perfeita você falou. O terapeuta não está ali para resolver a vida das pessoas. A função maior do terapeuta é trazer luz para bloqueios, limitações, crenças que a gente não consegue resolver apenas a gente conflitando com a gente mesma ou com a melhor amiga, que de alguma forma vai apoiar tudo aquilo que a gente fala, ou com um ciclo limitado de pessoas. Então, o olhar terapêutico é um olhar que vai te apoiar, vai te guiar em um caminho que é seu. Mas existe, claro, uma rica contribuição de um ponto de vista imparcial, de um ponto de vista que tem um embasamento teórico e que consegue perceber aquela realidade onde as duas pessoas estão completamente envolvidas apenas emocionalmente, de uma maneira mais racional, de uma maneira mais objetiva. Então, essa é a condução terapêutica. E deixo também 2 convites. O primeiro convite é para uma prática que eu sugiro muito, todos os casais que eu atendo passam por esse momento. De uma prática muito simples e muito profunda, que ela também tem uma base no Tantra, que é olhar nos olhos. Qual foi a última vez que você sentou diante do seu parceiro, em silêncio, e apenas se olharam? Nada a dizer, nada a fazer. Pode sorrir, pode chorar, porque vem muita emoção às vezes, mas apenas olhar nos olhos, né? Tem uma frase linda que diz que os olhos são a janela da alma. E essa conexão tão simples pode trazer para você uma outra percepção desse ser que está aí do seu lado e que você já acha que conhece tudo, e que você já acha que sabe tudo. Não. Então, experimenta essa conexão. E quero deixar um convite também, Paty, para uma jornada que eu vou iniciar no dia 8/8, que é 8 dias de prazer. É uma jornada voltada para as mulheres, nessa experiência, onde a gente vai experimentar cada dia uma atividade simples, para incluir na rotina e que desperta esse prazer pela vida, essa relação com o seu corpo e essa disposição em se aceitar e se amar de uma maneira mais plena. Então, quero deixar esse convite também. Como que vai acontecer essa jornada para quem já se interessou aí, hein, Bel? Ai, ótimo. Eu vou formar um grupo no WhatsApp, né? A gente vai ter uma prévia onde eu vou passar todas as orientações, as preparações, porque as atividades vai ter ali alguns itens especiais, né? Tudo muito sutil, não é uma questão do sexo objetivo, não. Vão ser práticas de conexão com o corpo, de sutileza. De redescoberta, muitas vezes, redescoberta do seu corpo. Exercícios simples, mas muito profundos. A gente vai ter o mantra de cada dia para que você possa repetir aquela frase positiva e elevar a vibração das suas emoções. E cada dia uma atividade e ao final dos 8 dias a gente vai ter um encontro online do grupo. Tudo vai acontecer online. Tudo online. Que a gente possa, assim,
partilhar as experiências, dividir as percepções, e elas vão construir o seu diário do prazer, né? Cada dia vai registrar ali como se sentiu, qual foi a dificuldade, como foi a experiência. Então, são 8 dias para começar a colocar o pezinho nessa experiência de se amar plenamente. Eu acho fantástico, porque quem estava aí precisando desse, sabe, desse, pô, eu até quero, mas não sei por onde começar, eu tenho muito vergonha do que eu vou fazer, tenho medo de pagar um mico na relação, tem isso também. Então, é algo orientado, né, porque alguém conhece do assunto, então vai se permitir, porque se tem... Por exemplo, a gente está com incômodo, né, numa determinada área. Ah, eu estou com um problema no dente, procuro um dentista. Ah, eu estou com uma situação, finanças, procuro um educador financeiro. Você está com uma questão na vida afetiva, sexual, por que a gente não busca ajuda? Exato. Fica ali sofrendo com aquela situação, convivendo com aquilo, passando os dias, mas não busca fazer nada. Então, se algo está incomodando nessa área, vamos buscar. Eu acho essa jornada aí um bom início para quem quer deslanchar. Então, quem quiser saber mais, pode me chamar no Instagram, @soubelsoares, que eu envio todas as informações detalhadas para quem quiser estar comigo nessa jornada. Vai ser incrível. Maravilha, gente. Então, aí, dar o primeiro passo, não esperar pelo outro, trazer esse prazer para a vida. Olha quantas coisas nós falamos aqui. Falamos do prazer, falamos da sexualidade, né, que vai muito mais além do que a questão do ato sexual. Falamos também das dificuldades, né, Bel, que pode ter nesses 40 anos, as questões ligadas à saúde, ao próprio comportamento, mas falamos também que pode ser uma fase libertadora. Depende do ponto de vista que você está. Qual é o ponto que você está agora? Sem dúvida, Paty. Quero fechar deixando algumas dicas, né, especiais, assim, de tudo que a gente falou. Beleza. Né? Não se comparem. Não se comparem na questão estética, como você vai viver a sua fase 40+. Cada corpo é único, cada história é única. Busque encontrar o seu lugar nisso, né? Lapide as referências que você tem, retire as idealizações do que tem que ser. Aceite o seu momento. Não acredite em tudo que você ouve. A internet abriu um campo imenso de possibilidades para a gente ter mais conhecimento, mas também tem muita informação equivocada, muitos conceitos errados. Tenha muito cuidado com aquilo que você leva como crença para a sua relação. Acompanhe de perto a sua saúde de forma multidisciplinar, né? Um período para cuidar de todos os aspectos da sua saúde, e isso tem uma relação direta com a vida sexual. Não desista do seu prazer, não desista da sua relação. Qualquer situação que você esteja enfrentando, é possível que ela possa ser transformada, é possível que você passe a viver essa experiência de uma forma diferente. Não desista da vida, não desista do prazer. Cada ciclo vai trazer desafios e possibilidades. Se abra para se colocar nesse lugar de aprendiz da vida e olhe para esse novo ciclo, essa nova idade, essa nova fase, como uma nova oportunidade de você descobrir essa nova mulher que está aí, esse novo corpo que está aí. Esse é o meu convite. Maravilha. Olha, já estou aqui com a Natália Gordinho. Depois deixa seu telefone aqui, tá, Natália? Eu mando uma mensagem para o nosso WhatsApp, 99657-3998, ou entra lá no Instagram da Bel. Já quero entrar nesse grupo. Elizabeth Lima também, quero muito. Coloca meu nome, não sei aonde, mas vou fazer aqui uma proposta, Bel, depois do programa, que quem sabe vai dar bom aqui pra gente, para vocês, mulheres, que são ouvintes do programa Em Sintonia, e quem sabe a Bel vai estar aqui de volta para falar mais sobre essa jornada. Sempre. E aí a gente vai falar só sobre a jornada, o que é que vai ter, como vocês podem se inscrever. Tá certo? Então, por hoje, é isso, gente. É o dia do orgasmo, é o dia do prazer. Então, tenham prazer pela vida, né? Sim. Experimentem, não vivam a vida sem prazer em qualquer momento, inclusive também no ato sexual. Bel Soares, foi um prazer estar aqui com você. É uma alegria, é um prazer imenso. Prazer. Já que falamos de prazer, então prazer é isso, gente. É boa conversa, é boas relações, é viver a vida com tudo que ela tem de bom para nos oferecer. Muito obrigada por hoje. Beijo grande. Elizabeth Nathalie, entre em contato aí, tá? Lá no direct, no Instagram da Bel Soares, para tirar as suas dúvidas sobre a jornada. Marquinhos Santiago esteve com a gente. Obrigada também. Até o nosso próximo encontro.